Nós estamos aqui para recebermos a nossa recompensa pela nossa frutificação, mas para oferecermos ao Senhor a recompensa dele através da nossa vida. E eu queria meditar na palavra de Deus, e eu queria te fazer uma pergunta nessa noite, baseado já no que nós ouvimos ontem, e todos nós recebemos da vacina ontem, em nome de Jesus. E eu queria te perguntar, qual que é a essência do seu triunfo? Qual é a essência do seu triunfo? É uma pergunta, às vezes, difícil de responder, porque nós precisamos pensar nisso, que todo triunfo tem uma essência. E eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a essência do seu triunfo? E se nós formos entender o que triunfo significa, triunfo é honra solene prestada pelos romanos aos generais vencedores. Triunfo é vitória brilhante, grande êxito, superioridade obtida na demanda, na disputa, prazer, regozijo, júbilo. E essa palavra triunfo, dentro do texto que nós vamos ler, ela está ligada ao Império Romano. E por que que era tão importante para Roma essa palavra triunfo? Porque eles entendiam isso, eles viviam em cima disso. A vida daqueles homens era em cima de triunfo. E se nós formos ver o que Paulo fala em 2 Coríntios 2,14, já está lá, ó. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa palavra triunfo para Paulo tinha uma essência, tinha uma verdade, porque o Império Romano, eles trabalhavam em cima disso, em cima de triunfo. Para o imperador era muito importante ele ter triunfo. No tempo que ele governava, ele precisava ter muitos triunfos para que aquele reinado dele fosse bem sucedido. E isso era tão sério que às vezes esses generais, esses imperadores, eles inventavam guerras para que eles fossem honrados, para que eles recebessem o triunfo. E se nós formos olhar na história, tem um imperador que é o Calígula, e ele fez isso. Ele não era bem sucedido, ele não tinha triunfo, mas ele precisava mostrar na carreira dele, como imperador, que ele era um triunfador. E sabe o que ele fez? Ele colocou o seu exército na frente do mar e mandou o seu exército entrar no mar e começar a guerrear. E ele inventou que existiam inimigos dentro do mar, vindo atacá-los, e que eles contra-atacavam. Mas não tinha inimigo nenhum no mar. E aqueles homens ficaram guerreando ali, guerreando, sem ter inimigo. Para quê? Para que ele recebesse o triunfo da guerra, da vitória da guerra. Mas a vitória sobre quem? Ele lutou com coisa alguma. O inimigo dele foi o coisa alguma. Não tinha ninguém dentro do mar. Então vocês entendem como para aqueles homens era importante o triunfo, ainda que fosse um marketing pessoal, ainda que não fosse verdadeiro. Eles queriam chamar a atenção, triunfar, para que a glória estivesse sobre eles. E Paulo entendia bem essa palavra, porque Paulo também era um homem que entendia da batalha. E ele fala ali, coloca por favor novamente, Luiz, 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus
que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Só que Paulo estava falando em triunfo segundo uma vida mudada, segundo uma vida em Cristo. Paulo entendia o que era triunfo. E se nós formos ver que Paulo, esse triunfador, como ele manifestava esse triunfo, nós podemos ver lá em Romanos 8, 38 a 39. Romanos 8, de 38 a 39. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse era o triunfo de Paulo. E você é um triunfador também. Então não é nenhuma circunstância que pode te separar do amor de Deus. Não é profundidade, não é altura, não é dor, não é morte. Nada pode te separar do amor de Deus. A dor, ela não vence o servo de Cristo. Porque se nós estivermos ligados em Cristo, as trevas não podem nos tocar. Assim como Paulo venceu, assim como Paulo falava. E esse triunfo, essa recompensa que você, filho de Deus, tem direito, é o amor de Cristo, como Paulo fala, e que nada pode te separar. Então o seu triunfo, a sua recompensa, é o amor de Cristo. E essa deve ser a sua busca. E essa deve ser a sua essência. Porque você vai ser um triunfador. O amor de Cristo estará sobre a sua vida. E nada pode te separar deste amor. E se nós falarmos em triunfo, se nós falarmos em recompensa, nós vamos entender que não é errado você buscar uma recompensa. Não é errado você triunfar. Paulo triunfou. Se nós olharmos a vida de Paulo, Paulo triunfou muito. Quando ele cita a vida dele, quando ele cita tudo o que aconteceu com ele, todas as dores que ele passou, todas as circunstâncias que ele viveu, ele não se perdeu nelas, porque ele entendia que o triunfo da vida dele era o amor de Cristo. Então buscar o triunfo, buscar a recompensa não é errado. E nós estamos falando em um congresso de frutificação. Nós estamos falando em um congresso da recompensa da frutificação. Então não é errado você buscar a recompensa da sua frutificação. Não é errado. E eu queria mostrar para vocês aqui dentro de um texto de 1 Samuel 17, 26, uma pessoa que ele buscou a motivação para a recompensa da vida dele. Fala assim, é o texto em que Davi, eu vou só contextualizar aqui para a gente entender, para não ler todo o texto. Davi foi até os seus irmãos levar comida. E quando ele chegou ali, ele se deparou com uma situação terrível. Um gigante que afrontava o povo de Deus. E que o povo estava amedrontado com aquele gigante. O que Davi faz? Davi chega e fala, não pode ser assim. Tem que acontecer alguma coisa, nós temos que ir lá e lutar, mas ninguém tinha coragem. Ninguém sabia o que fazer, ninguém tomava a frente para derrotar aquele gigante, para parar com tudo aquilo que aquele gigante estava falando. Mas Davi, ele tomou uma decisão. Davi entendeu que o triunfo da vida dele era em se guardar em Deus. Porque ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. Não pela força dele, mas pela força de Deus.
Mas Davi, naquele momento, ele buscou uma motivação para enfrentar aquela guerra. E sabe qual foi a motivação que ele buscou? Foi essa que fala: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quando Davi pergunta ali: que farão aquele homem? O que ele estava esperando, gente? Recompensa. Ele queria se motivar com algo. Ele queria que a motivação da guerra acontecesse na vida dele. Então, como eu falei, buscar a recompensa não é errado. Davi mostra que ele estava buscando uma recompensa pela guerra. Ele ia enfrentar um gigante. Ele não estava enfrentando qualquer desafio. Ele não estava pisando numa barata, numa formiga. Ele estava enfrentando um gigante. E ele precisava, no coração dele, gerar uma motivação para enfrentar aquele desafio. E qual que era a motivação? Ele ia receber uma recompensa. Ainda que ele estivesse no sobrenatural, porque ele sabia que quem ia vencer a guerra através da vida dele era Deus, ele se motivou. Ele encheu seu coração de motivação por alguma coisa, de uma recompensa que estava ali naquela situação. A questão da recompensa faz parte da natureza humana. Buscar a recompensa é uma coisa natural nossa. Nós trabalhamos por recompensa. Você trabalha todos os dias por um salário. Você vive a sua vida envolvido em busca de recompensas, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja na igreja, onde você estiver, no seu ministério, você tem direito a uma recompensa. Você produz, você tem direito a uma recompensa. E isso foi o que Davi fez naquele momento. E o próprio Deus, ele também trabalha com essa motivação. Motivação, recompensa. Vamos ler lá em 2 Timóteo 2,6. Que vocês vão entender que Deus trabalha com a recompensa. Motivação, recompensa. O que fala o texto? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Qual é a recompensa então? Quando você trabalha, nesse caso do texto, você é o primeiro a gozar dos frutos. Então Deus trabalha com motivação, recompensa. Deus fala com você: trabalha, meu filho, trabalha, produz. Você vai receber uma recompensa. Isso está proposto no coração de Deus. Deus trabalha com isso desde que o mundo é mundo. Então você deve, no seu coração, buscar uma recompensa por tudo que você tem feito, por todo o seu trabalho. Mas existe uma motivação para essa recompensa. Existe a motivação correta para essa recompensa. E eu quero falar com vocês de uma pessoa que é Simão. Simão o mágico. Porque muitas vezes nós podemos estar trabalhando por uma recompensa, mas nós podemos estar fazendo a coisa certa da maneira errada. E por causa disso, muitas vezes nós não vemos resultado da nossa frutificação. E no caso de Simão, está lá em Atos 8, pode colocar Atos 8, Luiz, mas eu vou ficar pulando aqui alguns versículos, porque o texto também é grande, mas a gente precisa entender essa situação. Simão, ele era um mágico em Samaria. E ele era muito conhecido. Ele tinha sucesso em Samaria. Ele fazia mágica e ele era... os homens iam até ele buscando algo nele. E Simão era cheio desse triunfo dentro do contexto ali. Por quê? Era só ele
e ele era visto como o maior naquela região. E todas as pessoas iam até ele. Mas aí Felipe chegou para pregar a palavra, para evangelizar aquela região. E o que aconteceu? Simão começou a observar que Felipe tinha algo diferente. Que não era o que ele tinha. Não era como ele tinha. E ele começou a se aproximar de Felipe e querer aquilo que Felipe tinha. E ele falava, tem algo diferente. Ele chegou a se converter e a se batizar. E ele ficou do lado de Felipe. Porque ele queria aquilo que Felipe tinha. Aquilo que Felipe fazia. Quando ele ficou ao lado de Felipe, ele deixou de ser Simão o mágico. E ele passou a ser o seguidor de Felipe. E ele se encantou com aquilo. Para ele estava ótimo. Para ele já estava muito bom. Porque ele queria aprender como Felipe fazia. Por isso ele andava com ele. Mas aí, depois que o evangelho foi trabalhado naquela região e as pessoas se converteram e se batizaram, foi necessário a vinda de Pedro e João para que o batismo do Espírito Santo chegasse também naquela região, naquelas pessoas. E quando os apóstolos chegaram ali em Samaria, Simão ficou mais impactado ainda. Se Felipe era bom, Pedro e João eram muito maiores no poder, porque eles colocavam a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo vinha. E sabe o que aconteceu no coração de Simão? Ele já não queria mais o que Felipe tinha. Ele já queria o que tinha em Pedro e João. E sabe o que ele fez? Ele ofereceu dinheiro para que esse poder que estava sobre Pedro e João viesse sobre ele. Vamos ler aqui o texto que fala exatamente isso. É o capítulo 8 e é o versículo 20, por favor, Luiz. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não tens parte nem sorte nesta palavra ou neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Vocês entenderam alguém buscando recompensa, mas da forma errada? Simão queria fazer, queria ajudar, mas ele estava buscando da forma errada. Ele, na realidade, ele queria para ele o triunfo, a glória. E não para fazer o que os apóstolos estavam fazendo ali. Por isso, naquele momento, Pedro e João entenderam que ele tinha a intenção errada no coração. Ele não tinha uma intenção certa. E aquilo ali foi bem esclarecido para Simão. Ele perdeu a sua popularidade, porque ele deixou de ser Simão o mágico. E ele queria comprar a manifestação do poder de Deus, para usar essa manifestação e esse poder da maneira que ele queria, como ele queria. Então ele estava fazendo a coisa certa, buscando a recompensa, mas da forma errada. E nós podemos ver que nesse caso de Simão, ele tinha um sonho, mas ele tinha um sonho que o matou. E nós vamos entender que existem dois tipos de sonho na nossa vida: o sonho que nos faz viver e o sonho que nos faz morrer. O sonho que te mata e o sonho que te promove, que te faz viver. Vamos abrir lá em Gênesis 41, de 9 a 13. E esse texto é muito claro sobre aquilo que te faz viver e aquilo que te faz morrer. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje.
Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, ali estava conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. O que o copeiro aqui estava falando para Faraó? Que quando ele estava preso, eles tiveram um sonho, tanto ele quanto o padeiro. E que o padeiro teve um sonho, ele teve um sonho, e quem interpretou esse sonho foi José, que estava preso ali também. E quando José interpreta o sonho, ele revela algo, que o sonho pode matar e o sonho pode fazer viver. E se nós formos entender por que um morreu e por que o outro viveu? Por que o padeiro morreu e por que o copeiro viveu? Qual a diferença? Quando você lê o texto, parece que foi uma escolha aleatória. Dois sonhos. Um sonhou com isso, o outro sonhou com aquilo, e aí um morreu. Parece que Faraó escolheu ali, matar um e deixar o outro viver. Não foi Faraó que escolheu. Não foi José que definiu. Foi o próprio coração deles. Tanto do padeiro quanto do copeiro. Vamos ver aqui no texto o que cada um sonhou. Para que você possa entender qual sonho que te faz viver e qual sonho que te faz morrer. O texto lá, o capítulo, no mesmo capítulo, tá, Luiz? Gênesis 40, no versículo 9. Do 9 até o 11, por favor. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, e brotando ela a sua flor, saíam os seus cachos, amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Eu não vou colocar a interpretação, porque José fala só dos 3 dias. Mas vocês entenderam o que aconteceu? O copeiro chegou diante da vide, que tinha as uvas, e ele pegou das uvas, espremeu, colocou no copo e entregou o copo a Faraó. O que esse texto me diz? Que o copeiro não ficou com o suco para ele. O copeiro não... Aquilo que ele recebeu da videira, e nós podemos interpretar que a videira aqui no caso é Cristo, porque aponta para Cristo. Ele espremeu as uvas no copo e passou para o outro. Ele não ficou com ele o fruto. Ele passou para o outro. Então ele apontou que quando eu recebo de Cristo e passo para o outro, o meu eu fica lá embaixo. Eu não estou trabalhando com o meu eu. Eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para alguém. Eu estou recebendo de Cristo e fazendo para alguém. E no caso do padeiro, o que aconteceu com o padeiro? Olha lá a partir do versículo 16. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José, olha só, ele viu que a coisa estava boa para o lado do copeiro. Aí ele rapidinho fala para José, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. Foi até, mas você passou para o 18, é o 17.
E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Essa interpretação não fala exatamente como a que eu peguei aqui, eu quero ler para vocês entenderem. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Ele tinha 3 cestos sobre a cabeça dele, com tudo que Faraó gostava. Todos os manjares que a Faraó gostava. Arte de padeiro. Sabe o que era a arte de padeiro? Era o melhor que era feito. Não era um padeiro qualquer. Era arte. Era tudo trabalhado. Era tudo, é como se a gente falasse hoje gourmet, né? Tudo melhor. Era assim que aquele homem se apresentou para Faraó. Ele estava apresentando aquilo que era dele mesmo. A arte das mãos dele mesmo. Habilidades próprias dele mesmo. Mas ele não recebeu da videira. Ele não recebeu de alguém. Era dele mesmo. Então existem 2 sonhos. Um que aponta para Cristo, que recebe de Cristo e libera para o outro. E um que, com a minha habilidade, com a minha arte, eu faço. E fica em mim mesmo. A glória é minha. É o meu pão. Eu que fiz, é a arte de padeiro. E é isso que faz exatamente a diferença dos 2 homens ali que estavam diante de Faraó. E Simão era assim. Simão não queria fazer uma arte, ele não queria fazer mágica para glorificar o nome do Senhor, tanto que ele oferece dinheiro. Ele cansou de seguir Filipe. Ele queria o mais prático. Deixa eu comprar aqui, é mais fácil. E aí, quando Simão faz isso, ele mostra o que estava no coração dele. E por isso o sonho dele o matou. Assim como o padeiro também foi morto. O sonho aponta para o eu muitas vezes. Vamos ler lá Mateus 7, 22 a 23. Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha o texto. E em teu nome não expulsamos demônio? Produtividade. Eles estavam produzindo. Eles estavam fazendo. Eles estavam trabalhando. E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vocês nunca pediram de mim. Vocês nunca tomaram de mim. Vocês nunca receberam da videira que sou eu. E vem falar que essa obra que vocês fazem é minha? Não conheço vocês. Apartem-se de mim. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos ver que nós precisamos buscar a motivação correta, da maneira correta. E existe uma parábola também, que é a parábola dos lavradores. Está lá em Marcos 12, de 1 a 2. Que nos mostra uma situação para nós entendermos ainda melhor. Então começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo próprio, enviou um servo aos lavradores para que deles recebesse do fruto da vinha. Vamos contextualizar aqui para nós entendermos. Quando esse senhor da vinha montou a vinha, ele montou a vinha com tudo para que houvesse uma produção nessa vinha. E ele montou o lagar. Se ele montou o lagar, ele não queria receber a uva, ele queria receber o suco da uva. Ele queria o produto da uva. Porque senão ele não teria montado o lagar. Ele teria montado a vinha sem o lagar. E aí ele receberia a uva.
mas ele montou o lagar. E essa versão não fala, mas tem uma versão que fala que ele queria receber o produto da videira. Qual que é o produto da videira? No final das contas, você toma o quê? Suco, né? No nosso caso, toma o suco. Então, o que o dono da vinha queria receber era o fruto, o produto da videira. Ele queria receber o suco, por isso ele montou o lagar. E eu sei que você está entendendo onde Deus quer te levar. Deus colocou a sua vida, seja numa célula, seja numa outra área que você é líder, para trabalhar o seu ministério. Para trabalhar o seu ministério de uma maneira que, quando você receber a sua recompensa, ela seja uma recompensa que tenha vindo da videira. E não como Simão, que queria comprar pelo poder de só ter. E quando nós vemos que a continuidade desse texto é que o servo foi morto, depois ele enviou outros, foram mortos também, ele enviou o filho. E quando mataram o filho, sabe o que eles falaram? Vamos ficar com a recompensa. Lá fala isso. Vamos ficar com a recompensa. A recompensa não é para você, meu amado. A recompensa é para o Senhor. Ainda que você receba a recompensa, é do Senhor a recompensa. Ele vai te devolver. Ele vai te dar a recompensa. Mas você precisa derramar diante dele o melhor da sua vinha, que é o suco, que é o amassar, que é o lagar. E nós lemos no início o texto que Paulo estava falando de triunfo. E olha o que o versículo 15 fala, 2 Coríntios 2:15. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Você é um aroma de Cristo. Você é um aroma de Cristo. E nós estamos meditando nessa palavra para que todo engano da nossa vida caia por terra. Para que quando você estiver produzindo, você fale: veio da videira e não é para mim, é para o outro. É para servir, é para estar servindo ao outro. Senhor, tem uma recompensa, mas eu não quero ficar com ela, eu quero entregar ao Senhor. E eu sei que o Senhor, que é Deus fiel, vai fazer na minha vida algo também no tempo do Senhor. E quando fala aqui o texto que nós somos o aroma de Cristo, Deus cheira a nossa vida. Se Ele sentir o aroma de Cristo em você, Ele vai te dar uma recompensa. E sabe qual que é a recompensa? Vamos ler lá Mateus 25:21. Se você for o aroma de Cristo, você vai ouvir isso do seu Senhor. Disse-lhe seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluias! Essa é a recompensa que o Senhor tem para a nossa vida. Essa é a recompensa que Deus tem para você. Quando você exala o bom perfume de Cristo, Deus fala com você: servo bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então que você possa determinar na sua vida uma coisa: que você vai estar buscando a recompensa da frutificação, não para você, mas para o outro que você cuida, para o seu liderado, para quem você cuida na igreja, lá na sua célula. Você vai ter uma visão diferente essa semana. Você vai olhar para aqueles que estão ali diante de você e vai falar: Senhor,
eu preciso exalar o teu bom perfume. E eu preciso entender que não é de mim, é da videira. Senhor, eu quero sonhar os sonhos que me promovem e não os sonhos que me matam. Eu quero sonhar os sonhos que exaltam ao Senhor e não os sonhos que colocam o meu eu em primeiro lugar. Eu não quero comprar a tua manifestação, mas eu quero receber a tua manifestação de uma forma genuína e verdadeira. E assim você vai ser um líder de excelência, que vai receber a frutificação, a recompensa verdadeira pela sua frutificação. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O problema não é querer a recompensa. Não é. O problema é a motivação com a qual eu quero a recompensa. Se eu quero a recompensa para mim, isso vai me matar, isso vai te matar. Interessante que nessa coisa do padeiro, tinha a arte do padeiro. O cara andava com 3 cestos na cabeça. Quando a pastora Dani estava falando, eu estava viajando. Era um artista. Ainda bem que a moda da Carmen Miranda não pegou, né? Imagina, todo mundo com a quitanda na cabeça. Olhem para mim. Morreu. Mas o copeiro, ele pegava o fruto e amassava e entregava o suco. Pensando nisso, eu conheci há uns anos atrás, e a pastora Dani pediu para eu compartilhar nessa finalização aqui desse maná de Deus para nós. Qual a essência da sua motivação? A história de 4 jovens que tiveram uma motivação na recompensa, mas tiveram a motivação correta. Esses jovens tinham entre 18 e 22 anos. 4 jovens. E eles se converteram ao Evangelho de Jesus, lá na Morávia. E eles se apaixonaram por Jesus. Um grande avivamento lambeu a Morávia no início do século XIX, 1910, 1915. A glória de Deus tomou aquele país. E aqueles jovens foram evangelizados pelo conde Zinzendorf, Van Zinzendorf, um conde milionário, dono de terras, que começou a pregar o evangelho. Pessoas começaram a se converter, e ele deu grande parte das suas fazendas para que aquele povo começasse a construir vilas nas suas terras, só para adorar Jesus. E era uma cidade da adoração, lá na Morávia. E as pessoas se convertiam, construíam as suas casas, trabalhavam a terra e adoravam a Deus. E o Zinzendorf foi ganhando o país para Deus. E esses 4 jovens falaram: aqui está bom demais, conde, mas nós queremos levar a palavra de Deus, porque não pode ficar em nós a essência correta da recompensa. E eles começaram a pesquisar aonde eles iriam pregar o evangelho. E eles descobriram que tinha um homem dono de ilhas em Madagascar, na África, que estava levando escravos para trabalharem lá. E que tinham milhares de pessoas trabalhando para aquele homem. E esses 4 jovens, jovem é sempre à frente do seu tempo, né? Lá está cheio de gente que não conhece Jesus. Nós queremos ir para lá. E eles mandaram uma carta para esse fazendeiro moraviano, pediram ao Zinzendorf para escrever a carta, colocar no correio, que era coisa muito difícil naquela época, e mandar falando: nós nos oferecemos para trabalhar na sua ilha. Nós só queremos que você nos deixe pregar o evangelho. Isso dizia a carta dos jovens moravianos. Nós não queremos salário, nós queremos permissão para pregar o evangelho. E aquele dono da ilha de Madagascar respondeu a carta para os Zinzendorf: fala para esses jovens que eu deixo eles virem, eu deixo eles pregarem o evangelho, mas eu não deixo eles ir embora. Eles vão ter que morrer aqui. E o Zinzendorf reuniu eles e a família. E o Zinzendorf era um apóstolo naquela época, e falou com eles: olha, essa resposta, eu não vou deixar vocês irem, eu não permito que vocês façam isso. Os jovens falaram: conde, não tem a ver com o que o Senhor deixa, tem a ver com o que Deus plantou no nosso coração. Nós queremos pregar a palavra de Deus.
E se esse é o preço, nós vamos morrer em Madagascar. E o conde ficou constrangido. E os pais deles, e eles falaram com seus pais: nós queremos ir. E nós estamos dispostos a morrer lá para pregar o evangelho. Deus nos falou que é lá. E aqueles jovens conseguiram fazer a cabeça dos seus pais e do seu líder. E no dia que eles estavam no porto, lá na Morávia, despedindo dos seus pais, despedindo dos seus amigos, para nunca mais voltar, eles subiram a prancha do navio dizendo essa frase: que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento através da minha vida. Porque a essência da minha motivação é correta. Eu perco a minha casa, eu perco a minha vida, eu perco a minha cidade da adoração, mas eu vou pregar para os escravos em Madagascar. E a história acaba por aí. Eles atravessaram o oceano e nunca mais se soube desses jovens. Mas nós conhecemos uma África que reúne milhares de pessoas quando prega Jesus. Que unção será essa? Será que isso é fruto de um discurso? Será que isso é uma demanda de necessidade? Eu não entendo um continente onde tem 500 ressurreições de mortos, como a Red Baker relatou no ano de 2013, lá em Belo Horizonte, na Lagoinha. Que isso seja fruto de obra humana. Isso é fruto de grão de trigo que caiu na terra e morreu, para que o Cordeiro receba o prêmio do seu sacrifício.